O que você sabe sobre a tumba de Jesus? Sabe o que tem lá dentro? Onde ela fica e por qual motivo ficou fechada por mais de 500 anos? E quais motivos fizeram com que o Vaticano tivesse aberto o túmulo recentemente? Eu sou Ivan Lima e você é sempre muito bem-vindo aqui no canal Fatos Desconhecidos. Não se esqueça de curtir o vídeo e assinar as notificações. E se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. O Vaticano abriu a tumba de Cristo. E se for verdade? Não adianta. Jesus é sem dúvida nenhuma um dos principais homens que pisaram a terra. Tudo o que envolve a sua vida e o seu legado possui um mistério e aguça a curiosidade de milhões de pessoas. Por causa disso, cientistas tentam desvendar o máximo possível sobre os passos dados por Jesus. A mais recente descoberta de grande impacto foi feita em 2016. Segundo a Bíblia, Jesus Cristo é o Filho de Deus e teria vindo à Terra para redimir os homens de todos os pecados e oferecer uma forma de salvação. Quando ele tinha 33 anos, foi traído por um dos seus apóstolos, Judas Iscariotes, que denunciou Jesus ao Império Romano por 30 moedas de prata. Após ter sido entregue por um dos seus apóstolos, Jesus foi torturado e morto em uma cruz. Na sexta-feira que antecedia a Páscoa, celebração que possui origem no judaísmo, mas que também faz parte do mundo cristão. Em contrapartida, Judas não aguentou o peso de sua traição e teria cometido suicídio ao se matar enforcado no alto de um monte. Depois que Cristo morreu, seu corpo foi entregue à sua mãe, Maria, e aos apóstolos restantes. Eles então decidiram colocar Jesus em uma tumba. Porém, ao terceiro dia, na Páscoa, Jesus teria ressuscitado. Seu corpo não estava mais na tumba, o que assustou muitos apóstolos. Ele então teria aparecido para os seus seguidores. A tumba, localizada onde hoje é a cidade de Jerusalém, virou um local sagrado para todos os cristãos ao redor do mundo. Em cima dela, foi construída uma igreja que ficou conhecida como Basílica de Santo Sepulcro. O primeiro templo foi construído pelo imperador romano Constantino, convertido ao cristianismo durante o século IV. Esse templo cristão acabou caindo nas mãos de muçulmanos 2 séculos depois de sua construção, devido às conquistas árabes na região. Os muçulmanos passaram a controlar a região de Jerusalém. Porém, a entrada de cristãos para visitar o templo era permitida, e durante quase 4 séculos foi assim. As coisas mudaram no ano de 1009, quando o califa Abu Ali al-Hakmi ordenou a destruição do templo. Mas o imperador bizantino Constantino IX convenceu o novo califa, Ali az-Zahir, filho do antigo líder, a reconstruir a basílica com seus próprios recursos. Assim, os árabes não gastariam nada com a reconstrução. A destruição do templo, a falta de acesso dos cristãos aos seus locais sagrados, juntamente com o aumento das tensões entre cristãos e muçulmanos, provocaram o início das Cruzadas, em 1099, quando pela primeira vez Jerusalém foi reconquistada. Mas a história não acaba por aí. Em 1187, Saladino reconquistou a cidade para os muçulmanos. Só que Saladino era um homem bastante inteligente e famoso por sua tolerância. Ele proibiu que qualquer templo cristão em Jerusalém fosse destruído pelos muçulmanos. Por causa disso, a Basílica do Santo Sepulcro permaneceu intacta. Somente no século XIV, os cristãos puderam de fato voltar a controlar o templo. Já em 1852,
o local passou a ser administrado pela Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja Católica Ortodoxa e pela Apostólica Armênia. Essa divisão foi feita para não haver brigas entre as igrejas e até hoje a situação continua a mesma. Uma curiosidade sobre esse lugar é que, como ele é dividido por 3 igrejas diferentes, cada uma tem seus altares e objetos, e nenhuma pode interferir nos afazeres da outra. A organização é tanta que existem até grupos de limpeza diferentes dentro da basílica. Mas será que esse teria sido realmente o lugar no qual Jesus foi sepultado? Afinal, o primeiro templo só foi construído 4 séculos após a morte de Cristo. Mesmo com toda a fé cristã em torno do local, existe uma dúvida por parte de arqueólogos e historiadores. Alguns não acreditam que esse era o local no qual Jesus teria sido sepultado. Porém, a Igreja Católica afirma que esse é sim o local e que, por causa disso, selou a entrada da tumba com mármore no ano de 1500, para que ninguém pudesse invadir o santo lugar, roubar algo ou destruir. Portanto, os fiéis se aproximam da entrada, mas não podem entrar no lugar. Já outros historiadores acreditavam que a tumba estava completamente destruída e que, por isso, a parede de mármore havia sido feita. Seria uma forma de preservar os fiéis do real estado de suas condições. Se isso não bastasse, o templo também abriga o Calvário, local no qual Jesus foi crucificado. Ou seja, trata-se de um lugar bastante grande, conseguindo abrigar mais de 8.000 pessoas simultaneamente, além de ser importante para a fé cristã. O Santo Sepulcro é um lugar considerado santo e, para muitos, pode ter sido o lugar que abrigou o corpo de Jesus e onde ele teria ressuscitado. O local possui propriedades místicas e milagrosas. Não à toa, milhões de pessoas visitam o templo todos os anos e lotam suas dependências na época da Páscoa. O local também é cercado por lendas envolvendo os templários. Alguns dizem que foi lá que o Santo Graal, descrito por alguns como um cálice místico e com poderes, estaria localizado. E que, segundo dizem, após a chegada dos templários ao local, temendo invasões dos muçulmanos e dos saqueadores, eles teriam levado o Santo Graal para outro lugar. Até hoje não se sabe o paradeiro do Santo Graal e nem se ele realmente chegou a existir. Porém, muitos acreditam na história. E como os templários realmente estiveram presentes no local por muito tempo, ou seja, a lenda ao menos tem um pé histórico. Para tirar as dúvidas a respeito do lugar, ver sua situação e também com o objetivo de realizar uma manutenção, a placa de mármore foi retirada em 2016. Para a surpresa de muitas pessoas e dos trabalhadores que ajudaram a abri-la, existia uma camada de materiais atrás dela. Depois de retirar esses materiais, uma nova placa de mármore foi descoberta. Essa bem mais escura e velha, contendo uma cruz entalhada. Nenhum cientista ou historiador sabia da existência dessa segunda proteção. O arqueólogo Frederick Riebert, da National Geographic, empresa parceira que ajudou a patrocinar a restauração, afirmou que ficou chocado com a descoberta. Ele disse: "O templo foi destruído várias vezes por fogo, terremotos e invasões ao longo dos séculos. Nós não fazíamos ideia de que, mesmo assim, ele sempre foi reconstruído no lugar certo todas as vezes." Ainda chocado com a descoberta, o cientista afirmou que sentiu os seus joelhos tremerem. Mas afinal, o que havia por trás dessa segunda placa que alguns acreditam ter sido colocada por Constantino IV, fundador da primeira Basílica de Santo Sepulcro? Os cientistas passaram 1 ano estudando o local. Como Jesus teria ressuscitado? Não é possível encontrar restos mortais do seu corpo. Portanto, os cientistas focaram em encontrar objetos e pedaços de argamassa e materiais utilizados na construção para determinar as datas.
Entre os restos de argamassa encontrados, eles acharam pedaços datados de um período entre 335 a 1570. Isso prova que o local era visitado constantemente desde a época do Império Romano e que várias alterações ocorreram ao longo dos anos. Ao todo, a reforma custou 3 milhões de euros, que foram divididos em partes iguais pelas 3 igrejas responsáveis pelo espaço. O valor ainda foi abatido com uma doação pessoal do rei da Jordânia, Abdullah II, e também de algumas empresas interessadas no projeto. Mas, mesmo com a descoberta da segunda placa de mármore, alguns historiadores acreditam que o local pode estar errado, já que a primeira construção só ocorreu 4 séculos após o sepultamento de Jesus. E como naquela época os mapas eram imprecisos, pode ser que toda a adoração à câmara mortuária poderia ser de um dos maiores erros da história. Já pensou se a Basílica do Santo Sepulcro fosse feita no lugar errado? E as pessoas agora adoram o túmulo de um desconhecido e não o de Jesus? E se for verdade? Deixe aqui embaixo o seu comentário. Eu vou ficando por aqui, mas volto num próximo vídeo. Um abraço.